Olá, sejam bem-vindos à Lojinha LTD. Aqui tem todos os manuais autografados que você precisar. Eu acho que além disso tivemos uma excepcional referência. Eu tô assustado, mano. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 4 da segunda temporada da série do Loki. Eu vou pedir ao meu caro colega Donatello Leonardo Rafael Michelangelo, porque ele é todas as tartarugas ninjas em um só, para nos dizer o que tem acontecido até aqui. Você aí, jovem do novo milênio, você precisa ser cativado, você precisa ser incentivado, você precisa ser abraçado. E hoje nós iremos fazer isso, porque Loki, ele apresenta inúmeras vertentes, inúmeras possibilidades. No episódio passado, nós chegamos no clímax onde supostamente teríamos um assassinato que não aconteceu, porque os sentimentos foram utilizados nesse momento, onde a Sylvie se encontrava de frente ao seu algoz e praticamente vilão preferido, o inominável, denominável e insubstituível Vetor. Entendeu a piada? Mas enfim, e aí ela chega nesse momento e ela decide não matá-lo. E aí ela tem um lampejo de bondade e fala assim: Ravonna, não irei matar você também, mas mandarei você para o final do tempo. Eu acho que em alguns vídeos passados a gente falou que era tempo nenhum, uma parada assim, mas lá eles falam sobre o final do tempo. E vá para lá e repense a sua vida. Obviamente, eu vou te dar um time pad que em algum momento do dia ou da noite você pegou, ou talvez seja o seu próprio time pad que não saiu da sua mão quando você foi presa, mas quem sou eu para questionar o fluxo do roteiro, né? E a senhora Minuto está junto com ela. E nesse momento fatídico, elas são enviadas para a casa do Kang, onde o Kang está morto lá. E aí o início desse episódio é basicamente um papo que a gente já falou aqui, que é a senhora Minuto mostrando o passado para Ravonna. E a gente entende que a AVT, como um mecanismo social, ela tinha o poder de controlar e dizer até que ponto da história você poderia saber. Caso não fosse necessário que você soubesse, você era apagado da sua memória e você viveria a vida ou do início, de onde você teoricamente está liberado para saber, ou sem saber de nada, que foi o que aconteceu com a Ravonna. Ela era comandante do Kang e depois ela descobre que foi expulsa da linha temporal. Gostou, menino? Do que? Da situação ou de como você contou ela? É, porque eu floreei o negócio pra ficar mais interessante para o jogo do novo milênio assistir. Foi uma explicação muito interessante. Eu acho engraçado o algoz da Sylvie ser... Ela não era o algoz dele, no caso? E no caso... O algoz não é aquele decapita? O algoz da Sylvie é o algoz dos dois? Dos Locks. E também o Kang é o espaço, os jovens tá? se sentiram bem incentivados e motivados. E caraca, maluco, na moral, o que é isso, cara? Isso é muito sinistro, cara. Bem, a partir desse momento que você falou, né, que a Ravonna descobriu que ela era comandante do exército do Kang, que ele deu um pé na bunda dela, o que ela faz? Pega lá a senhorita Minuto e volta. Né? Peraí. Não crie uma imagem errada das pessoas. Ele não deu um pé na bunda dela. Ele achou de bom grado que ela não soubesse de tudo, porque provavelmente ela poderia passar pelos questionamentos que ele passou sobre se aquele era o melhor caminho a ser tomado. Eu não acho que ele dá um pé na bunda dele, que ele faz com um pesar absurdo e ele fica mencionando ela direto, que ela foi muito importante na conquista. Então, dar um pé na bunda parece um pouco, tipo, sem relação, mas na verdade eles tinham uma relação, né? Tu estás defendendo o vilão. Não, eu só estou falando sobre coerência. É diferente. Tu está tentando ser coerente com quem? Eu estou tentando ser coerente com toda a existência. Porque... Tá bom, lá. Então. Sem falar sobre o episódio, eu vou te fazer uma pergunta e você começa a falar. Cara, me responde uma coisa. Se a AVT está colapsando, como você resolveria o problema da AVT? Não resolveria. E o que quem tá fazendo? Não resolvendo. Deixando a melhor ferramenta que a sociedade possui, que é o tempo. O tempo correr. As feridas são cicatrizadas com o tempo. As decepções amorosas são cicatrizadas com o tempo. E muita malhação.
Fala nisso, eu tô no projeto 60 dias do Júlio Baristrini e do Renato Cariani. Meu Deus, o que é isso, gente? Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso, né? Ou não? Não. Não, são dois fisiculturistas que pegam pessoas normais e botam dentro da academia durante 60 dias treinando para ver a evolução física, né? E aí tem uma ligação direta com as questões de saúde das pessoas. Eu tô nesse projeto também. Tudo bem que eles não me convidaram, tô fazendo por vontade própria, mas eu tô tentando. Entendo. Então, a Hensley, ela voltou com a senhorita Minuto para a AVT. E enquanto isso, a AVT está colapsando de novo e o Ouroboros e o cara lá que eu não sei o nome, que usa roupa de coisa... roupa de funcionário comum, de telemarketing lá. Telemarketing não, sei lá. O cara lá, eles... Qual é o nome dele? Sim. Tá, esse cara. Eles estão tentando, né, dar um jeito naquilo e aí, finalmente a gente tem o encontro do Ouroboros com o Vitor Timeless. E aí eles têm aquele momento de fanboy um com o outro, porque vem aquela situação do paradoxo de você escreveu o livro, mas eu escrevi o livro baseado no que você fez na prática, e eu só fiz o que eu fiz na prática porque você escreveu o livro, eu li o seu livro. E eles tentam assinar o livro, o manual no caso, né, o manual da AVT. E eu fiquei pensando se o manual não seria exatamente o mesmo. Não é o mesmo, né? São dois manuais diferentes, não é isso? Porque um é tipo mais velhinho, o outro é mais novinho. Eu queria saber se é o mesmo manual e se... Eu fiquei pensando se... Os dois manuais são iguais, a diferença é quem usou o manual usou em tempos diferentes. O Timeless então é o mesmo manual. É o mesmo manual. O Timeless é a origem de tudo. O Ouroboros pegou os ideais do Timeless e criou o manual e começou a rodar o manual. Esse Vitor não existe nessa linha. Então, o primeiro contato que ele teve com a origem da AVT foi pelo manual, que teoricamente é como se Jesus falasse com você sobre a Bíblia. Eu queria saber se qual deles assinasse o próprio manual e aparecer no manual do outro. Não, nenhum dos manuais. Mas nenhum manual vai aparecer pro outro. Cada manual tem a sua existência num tempo diferente. Só que eles andam juntos. Então não é o mesmo manual. Não, o manual, o conceito é o mesmo livro sobre as instruções de uso. A história, o que está escrito é o mesmo. O livro em si não é o mesmo, entendeu? Fisicamente. Ah, tá, entendi. Beleza. Então lá o Ouroboros começa a fazer, né, ele primeiro assim, essa parte do Ouroboros, por causa de vários vídeos que tem no YouTube, e porque a gente já sabe qual é o conceito, até porque você tem uma tatuagem do Ouroboros, eles terem falado sobre o que tá acontecendo ali, né, tipo, olha, eu encontrar você que fez o manual e blá blá blá, é como uma serpente né, se consumindo. Eu achei que foi um pouco, tipo, não achei que precisava falar isso, mas enfim. Mas é porque, olha só, eu vou ficar ponderando, mas não é pra ficar ponderando tanto. Basicamente, só pra não ficar repetitivo, é porque tem muita gente que não entende o símbolo, como funciona o símbolo do Ouroboros. As pessoas que escutaram esse nome não conhecem o símbolo. Você que é fã de Fullmetal Alchemist, você sabe que os homúnculos, que eram seres criados, eles possuíam o símbolo do Ouroboros, que é um dragão, um lagarto comendo o próprio rabo. E é como se fosse um ciclo. Ele é cíclico. Ele vai voltando e voltando. No caso daí, basicamente o Ouroboros foi alimentado pelo conhecimento do Vitor, o Vitor foi alimentado pelo conhecimento do Ouroboros. Então eles fizeram sintetizar isso e colocar uma imagem para exemplificar esse conceito. Porque não é tão comum para as pessoas que estão vendo essa série, que não são inteiradas sobre inúmeros temas, conhecer o Ouroboros, entendeu? Eu acho que foi uma forma de trazer o povo para dentro daquilo dali, para entender uma coisa que parece tão óbvia para qualquer um que assiste, né? Animes. Tá, entendi. Bem, então eles começaram a fazer a tentar trabalhar na máquina para dar um jeito naquela situação ali, porque eu queria entender, Felipe, o que está acontecendo naquele conceito. Aquilo lá fora, aquela onda de energia, parece uma espécie de supernova que está se formando, ela é a ramificação na linha do tempo? É ali que está acontecendo o colapso? Não, ou aquilo é só um efeito naquela parte específica que onde fica a AVT, que é um lugar fora do tempo? Na verdade, que a localização da AVT, ela pega todas as linhas temporais. É como se fosse... Caraca, que merda que eu vou fazer essa piada. Mas é como se fosse tecido do tempo. Literalmente tecido do tempo. Só que aquele tecido, ele passa por um caminho
entendeu? Que é como se fosse o tecido fosse ele fluido e ele passa por um caminho. Esse caminho é o tear do tempo, que é o conceito que o Vitor criou e que ele faz essas ramificações todas passarem. Por isso que a gente tem a linha principal, né, que é a linha sagrada, que ela constitui todo o tempo, e existem ramificações da linha sagrada que elas todas são contidas pelo tear, porque senão as linhas do tempo elas podiam explodir, né? Dependendo da dimensão que elas fossem tomando. O que está acontecendo? Como estão surgindo inúmeras ramificações, o tear não está mais comportando a quantidade de fios. Então a tendência é que ele vai colapsar porque ele vai estourar o tamanho. E o que mantém aquilo ali fluido, teoricamente não saindo para todos os lados, é o tear. Então o que vai acontecer? As linhas vão começar a se chocar e provavelmente vão explodir por conta disso. Então quando eles começam a podar as linhas do tempo, é literalmente a árvore que você bota, como se você fosse, pensa só, você bota uma armação em volta dos galhos da árvore para tentar conter, só que os galhos vão crescendo. E o que acontece com os galhos? A tendência é que eles vão se adaptando àquele espaço e vão se deformando para sair em algum lugar. E aí o que eles estavam fazendo era podar e não adiantou muito bem, né? E acabou que esse tear está praticamente em ebulição por conta da capacidade dele. Isso é uma loucura, porque antes do Kang fazer a guerra multiversal dele e ele virar que ele permanece e resolver manter uma linha do tempo só e controlar tudo, isso não era normal? Tipo, não tinha várias linhas do tempo coexistindo? Existiam, mas conforme você vai mexendo nas linhas, você vai criando novas ramificações das linhas já existentes. Então existia um fluxo e conforme eles foram interferindo no tempo e espaço, foram novas linhas surgindo. Por exemplo, quando o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América volta no tempo, eles estão criando uma nova ramificação do tempo. E essa ramificação ela não existia. Então existe uma capacidade. Imagina só, eu tenho uma existência do Douglas. Nesse meu salto temporal, eu crio a partir dessa linha do Douglas mais 5. E isso vale para todas as pessoas, ou todas as linhas temporais que foram surgindo a partir dessa, entendeu? Entendi. Então as coisas. As coisas pioraram porque o cara foi podar, mano. Por isso que dizem que você não viaja no tempo, né? Aí quando ele foi podar, aí isso, tipo, não, na teoria não tava piorando. Mas aí agora que parou de podar, tá piorando como se ele, sei lá, triplicasse o problema de antes dele começar a podar as linhas do tempo. Mas enfim, eles tentam fazer esse projeto, né? E o Victor Timers tem a resposta para ajudar eles, né? E eles começam lá a construir uma... Na verdade, o Ouroboros já tinha construído uma máquina, né, parecida com a máquina que o Victor tinha inventado lá no passado, né? Que ele estava fazendo uma experiência. E aí eles meio que vão trabalhar juntos para fazer isso funcionar, certo? Enquanto isso, aí é que vem a parte mais que eu acho assim, que é mais fácil de entender e é mais interessante, que é a Renslayer. Ela sai, né? E o que tá acontecendo na AVT é uma coisa interessante que eu acho que fica bem marcado no visual dos personagens, né? Todo mundo mudou ali, né? E a Renslayer, ela sai de lá daquele fim dos tempos e ela vai na AVT e ela já vem com a ideia na cabeça de, olha, eu vou tomar a AVT porque o Loki, ele quer, tipo, consertar a AVT, mas não é assim que funciona e eu quero isso pra mim. E eu fiquei achando meio interessante que ela tinha essa memória apagada, mas a gente não sabe quem é essa personagem que teve a memória apagada. A gente não sabe exatamente, tipo, qual é o nível de vilania daquele que permanece, se ele tinha uma ideia altruísta, no caso. Será que a personagem era ruim quando ela tava tentando ajudar o cara, ou aquele que permanece? Ou ela era uma pessoa, tipo, boa? E aí agora ela tá revoltada? Você vê que quando ele fala, ela fala, você foi meu braço na guerra, né? Então, tipo, basicamente ela foi a parte, e ela não parece ser uma personagem que tem esse... Ela tem ideais, e ela passa por cima de tudo. A minha dúvida é o seguinte, eu acho que você não vai saber responder isso. Isso significa que quem está assistindo o vídeo pode, se tiver uma noção disso, ou queira fazer teorização que a gente faz aqui, na minha cabeça, uma coisa que me chama a atenção é quando o Kang ele aparece no Homem-Formiga, eu fiquei na dúvida se ele menciona o passado dele quando ele interage com a Vespa velha. Eu tive dúvidas sobre isso. E eu fiquei pensando nisso no episódio. Falei, será que ele em algum momento falou sobre uma família? E talvez essa família seja a Ramsdale? Porque assim, a gente ele menciona o passado dele. Só que ele menciona
ele menciona o passado dele, mas em um momento ele tá dizendo a verdade, no outro momento ele não tá dizendo a verdade. Esse é o ponto, meu caro. Falando sobre perda, sobre perder uma pessoa, perder amor, falando sobre ter matado já vários Vingadores, falando sobre ter banido ele de uma maneira injusta. Você acabou de abrir um livro que abre um universo de possibilidades. Porque quando você fala sobre isso, e exatamente porque eu quis perguntar pra te induzir a falar sobre isso, é porque pra mim parece que isso foi algo danoso pra ele. E parece que ele vê isso como algo errado que ele fez, entendeu? Não sei se é arrependimento, mas eu lembro que no filme ele falou com um pesar, mas a gente ficava na dúvida. Ele tá falando a verdade ou mentira? Eu acho que ele estava falando a verdade. E um ponto que vale a pena ressaltar, né, sobre toda essa questão da AVT, é que a gente tem alguns personagens que mudaram no decorrer do episódio, e a B15 ela vai se tornando cada vez mais relevante como uma comandante. Aquela senhorinha antiga da AVT, ela diz pra ela que ela mudou a opinião dela depois das conversas. E sim, a B15 consegue convencer a Dox e todos os soldados que estavam destruindo as ramificações a pensarem que isso é um novo caminho. Porque realmente eu questiono qual é o intuito da Ramsdale ou Ravonna a tentar deixar as coisas acontecerem naturalmente. Porque assim, teoricamente, eu tinha falado no vídeo passado sobre a questão do buraco de minhoca, sobre o buraco negro. Mas dessa vez é muito pior, porque é um rasgo temporal. E literalmente você vê o tempo rasgando e se abrindo. Então não é um buraco negro que absorve. É basicamente algo que rompe e explode. E aí eu fiquei várias teorias possíveis na minha cabeça, né? E aí, só pra gente tentar adiantar um pouco mais o vídeo, Douglas, pra não falar tintim por tintinha, é uma jovem do novo milênio, é como se você fosse falar as coisas de detalhe a detalhe. Mas eu acho que vale a pena mencionar é que nesse episódio a gente tem um salto temporal, que não é um salto, é uma derrapagem temporal, que me causou muita estranheza, porque a gente, quando viu o Loki sendo podado, a gente achou que o Loki estava sendo podado por ele mesmo, para ele parar de fasear no tempo presente. Só que dessa vez a gente descobre que não é o Loki que se poda. É um Loki diferente do Loki que estava ali. É um Loki que falou sobre o futuro. E na verdade, ele falou sobre um tempo onde ele existia 2 vezes. Então é mais uma variante do Loki. Então, cara, olha como é que esse negócio tá ficando complexo. Quer dizer que a variante da AVT, ela não é mais a variante da AVT, porque ela foi podada. E já é o segundo Loki podado. E tinha um terceiro Loki. Então, assim, cara, é muito estranha essa cena. A senhora Minuto, nesse episódio, fizeram a piada, né, dela ser meio asquerosa e meio nojenta. E o fato dela ficar efusivamente dando em cima do vídeo. Olha, falou a mesma coisa que eu falei. Eu falei naquele dia, ela tava muito assanhadinha. Você falou, ela declarou amor pro cara. Aí o cara falou, o cara que foi vítima desse assédio, o Timeless, ele falou, ela está muito assanhadinha, viu, Felipe? E ele falou, viu, Felipe, no episódio. Você viu ele falando isso? Ele falou, viu, Felipe? Olha só. Você viu, né, ele falando isso, né? Você não viu. Olha só, ela não é culpada de estar apaixonada por você que não gosta dela. E às vezes a pessoa tem dificuldade em dizer isso de uma forma menos grotesca. É só esse problema. Que a questão ela é uma tecnologia, ela é uma inteligência artificial que foi criada por um cara que tem uns trejeitos também bem esquisitos. Diga-se de passagem. Então influenciou no discernimento dela. Então, provavelmente, ela tem sim. E eu vou falar pra vocês, em muitos momentos eu tava pensando assim, eu falei, cara, a senhora Minuto, ela tem praticamente uma existência nessa série. Ela precisa ter um corpo e precisa ter alguém por trás desse ser. E eu tô achando que ela é a Ravonna que tá participando ali do tempo do Kang sem poder estar. Eu acho que ele idealizou a Ravonna sendo esse par dele pela senhora Minuto. Tanto que a Ravonna é a única que faz parte de tudo. Bem, o bom da gente falar da senhora Minuto é que isso nos leva aos pontos mais importantes desse episódio. Que ele é um episódio que
com toda essa situação, eu achei que ficou muito parecido com o primeiro, que é aquela situação de alguém tem que ir lá na ponte, levar essa tecnologia para poder fazer com que isso pare, né? Aí você fala, pô, mano, de novo isso, tá igual o episódio 2 agora? Vão me ofender de novo. Aí já vem aquela situação que, como você falou, a B15 convenceu a galera, né, os presos, e aí você vê como cada personagem tá reagindo a essa situação da falta daquele permanece, né? E aí a Ravonna entra lá dentro e fala, galera, bora comigo aqui e a gente vai tomar a VT de volta junto aqui, essas coisas. E eles falam, não, já tínhamos fechado o acordo com a B15, não dela, né? Com a B15. Aí ela vai, usa de novo aquilo do episódio 2, que seria a caixa que o Loki usou, né, pra ameaçar o Bradley, né? E aí ela, caraca, maluca, ela mata todo mundo. E eu fiquei tipo, que? Ela matou a galera toda. E eu senti, tipo, ela comprimiu as pessoas numa caixa e eles foram, sei lá, espremendo, sendo escorridos. Isso foi uma coisa que eu achei estupidamente violenta. Não mostrou graficamente pra gente, mas foi violento. Aí eu falei, caraca, a mulher tá do mal. Tipo, eu falei, a Ravonna é muito ruim, cara. A Hemslayer, né? Ela é muito ruinzinha. Ela é uma pessoa malvada, Felipe. Tu discorda? Eu iria ponderar que, assim, eu não acho que a Docs comprou a ideia da B15, não. Mas eu acho que a Docs pensou... E aí, eu acho que tem uma diferença aí. O Loki fala sobre isso com o Mobius e o Mobius fala isso com a Sylvie. Não é questão de você comprar ou fazer um acordo. É você entender o ideal. O Mobius nunca quis saber as outras vidas dele, para ele se sentir alterado ou achar que não deveria ser podado e sentir essas podas, né? A Docs, ela viu a destruição, ela causou a destruição e ela começou a ver que novos preceitos precisavam começar. E eu achei muito, muito pragmático essa personagem, no final das contas, que era a pessoa mais xiita. E aí, entenda xiita como pessoa totalmente extremista da parada. Ela escutou a B15 e ela tava ponderando tudo que ela fez, tudo que ela causou. E ela fala, aí tem até uma fala emblemática dela que ela fala: eu antes achava que via a visão geral. Agora eu vejo que eu vejo a visão geral, né? Eu estou olhando o todo, não só um pedaço. E isso daí foi uma das falas que mexeu muito com a Ravonna. Você vê a mudança nela e a mudança no Brad. Porque o Brad, ele olha pra ela e fica assim: não faz isso, vamos. Porque se você não sabe, o Brad é o soldado que era o braço direito dela, tá? Vocês aí que provavelmente estão assistindo a série, mas não são spendem tanto a continuidade, ele era o soldado principal dela, era o braço direito dela. Então eles mais ou menos partilhavam do mesmo ideal. E assim, a forma que foi feito é muito mais para causar um impacto nas pessoas que estão assistindo, porque realmente causa, e isso daí fica muito evidente quando a B15 abre a Axela e ela vai falar com as pessoas, porque a gente vê que o que está acontecendo na AVT toda é o entendimento que os conceitos precisavam ser modificados, e é o que não aconteceu lá atrás. E aí, cara, quando a B15 vê todo mundo morto da forma que foi, e eu acho que é muito mais para chocar, eu acho que o intuito é esse. O jeito como eles colocaram o rosto de cada pessoa reagindo foi muito forte, né? O rosto da senhorita Minuto gostando, o rosto depois da B15 vendo aquele horror, né? E aí, bem, seguindo depois dessa cena, né? Foi proposital o foco nos rostos para causar, como se fosse uma comoção pelos olhos do outro, entendeu? Eu vendo aquelas reações, eles me causavam um sentimento. E acho que foi muito bom esse coisa. Pô, foi maravilhoso mesmo, foi maravilhoso, pô. E aí, depois disso, né, o Ouroboros finalmente, a senhorita Minuto, ela começa, né, a tirar o acesso de todo mundo e a fazer o que ela bem entende na AVT, que é o poder dela, né, a inteligência artificial que impera ali dentro, e aí o pessoal começa a não conseguir fazer as coisas que eles precisavam fazer, né? Então o Ouroboros tem que reiniciar o sistema, né, pra eles operarem offline, né, mais ou menos isso, né. E aí, a gente tem um momento em que a senhorita Minuto, ela é
ela é... O que aconteceu com ela, Felipe? Eu não entendi. Ela é apagada? Ela é deletada? Na verdade, o sistema é reiniciado e nesse tempo entre reiniciar o sistema e ela voltar, ela tem um tempo onde ela precisa fazer todo esse processo de ser desligado e voltar, como se fosse uma reinicialização do sistema. Isso demanda um tempo. Então eles forçaram o desligamento dela para ela ter que se reiniciar e aquele bloqueio que ela criou ser desfeito naquele momento onde ela está sendo desligada. E aí ela... Sim ou não? Isso, pra você, é aquele recurso de filme, de série, de pendrive? É aquele recurso meio bobo ou não pra tu? Cara, na verdade é um recurso, só que eu acho que foi uma conveniência de roteiro, porque em nenhum momento eles pensaram em fazer isso. Na verdade, para eles a senhora Minuto estava desligada, né? Ela reiniciou sozinha, sem ninguém nem saber. Então mostra que tem uma rastreabilidade muito pequena dela, né? Porque senão todos já saberiam que ela estava ligada. O Ouroboros até sugeriu ligá-la. Só que eu acho que é muito conveniente, né? Você ter um ser que depende da energia na AVT para funcionar. Porque eu tava pensando assim, pô, em que momento a senhora Minuto vai deixar de funcionar? E aí eles mostram que a senhora Minuto é ligada diretamente à AVT. Então quer dizer que se você explodir a AVT, não existe mais senhora Minuto. Que é um pouco incoerente, né? Porque o Kang mesmo não vivia na AVT mais. Achei incoerente porque ela viajou pro passado, mano. Então, eu acho muito estranho o fato dela conseguir viajar para o passado, mas ela viajou para o passado dentro do Tempo Pad. Então pode ser até uma projeção dela em cima dos Tempo Pads. Então, porque ela coexiste dentro do Tempo Pad. Então faz sentido ela estar em todos os lugares, com todas as pessoas que têm Tempo Pad. Por isso que ela viajou para o passado. Não foi uma viagem. Então, mas aí... Ela não usou uma Time Door para viajar para o passado. Ela foi através do equipamento que ela estava com a outra pessoa viajando. Então, eu achei conveniente, mas eu acho que o ritmo da série, eu acho que foi bem feito esse episódio. O ritmo do episódio não me deixou ficar pensando muito tempo nisso, porque o jeito, a solução que eles tiveram pra fazer isso, dramaticamente, eu achei muito bravo, sabe? Ela começando a falhar, e aí o gráfico dela se modificando, e a frase que ela fala no final pra ele é tão forte que eu achei que isso apaga isso impera afeta a minha suspensão de descrença ali, que é tipo, caraca, não, dane-se se isso foi uma conveniência de roteiro, porque eu achei que foi um jeito feito, foi tão legal o jeito que foi feito, e a frase que ela fala pro Victor Timely é tipo, você nunca vai ser ele, e aí o que aquilo quer dizer? E quando ela some, ela tá exatamente naquele lugar, né, onde fica o rosto atrás, né, os rostos ali dos Kangs, sei lá qual é o nome como é que a gente chama essas estátuas ali atrás, não é o Kang, eu acho que é aquele permanece, não sei. E aí tu fala, cara, isso foi muito legal, e é chocante, e aí, tipo, tá, beleza, resolvido, pegamos lá a parada e vamos tentar, né, e andar de novo naquela ponte pra poder resolver o problema e fechar a fenda que vai destruir tudo aqui. E aí o Victor Timely se candidata pra ir, né, já começou aquele lance que você falou do... Um ponto antes é que nesse tempo entre a senhora Minuto desaparecer, o Victor tá junto com o X5, que é o Brad, mais a senhora a Ravonna, e aí nisso, no que ele sai pra ir atrás, a Sylvie. Até aí uma outra justificativa pra questão do desligamento é que a tecnologia da AVT inibia os poderes dos magos, como o Loki e a Sylvie. E aí, nisso que é feito o desligamento, eles ganham os poderes de volta e eles utilizam. A Sylvie até controla o Brad para ele podar a Ravonna. E depois ele salva, tira o Victor de lá, e aí eles deixam o Brad lá. Aí é que tá, né? Esse episódio foi desesperador no final, né? Que aí o Victor fala, não, eu vou lá, o Loki fala que vai lá, andar naquela ponte onde o Mobius andou, e aí o Victor fala, não, eu vou, acho que eu tenho que ir, eu tô sentindo aqui, sei lá, não entendi muito bem qual foi a ideia dele, por que ele quis ir, eu acho que tem uma explicação pra isso, mas eu não pesquei, e aí ele vai entrar na ponte, e aí, Felipe, pô! Ele se desfaz. Não, ele não se desfez, foi a Viúva Negra que apareceu lá e fez isso com ele. Que Viúva Negra? É porque tem uma cena no
Não é Feiticeira Escarlate? Foi estranho. É, a Viúva Negra também, né? A Viúva Negra é Viúva Escarlate. Esqueci, eu falei Viúva Negra, mas é Viúva Escarlate. Mas foi muito pior, maluco, porque lá no Doutor Estranho ele ficava com o uniforme azul do Reed, você via meio azul. Ali não, tu viu aquelas paradas meio tipo parecendo carne mesmo, carne. Aí a gente tem, né, depois de acontecer essa desgraça com o Victor, a mancha lá solar gigantesca que tá tá lá na janelinha da AVT começa a crescer enormemente e aparece o rosto do Loki olhando pra aquilo e o rosto de todo mundo olhando pra aquilo assustado, tipo, caraca, ferrou, e a música sobe muito, tipo, você fica tenso pra caraca e você fala, caraca, ferrou tudo. E aí, que droga, cara, o que foi isso? Foi por isso que eu comecei o programa de hoje com essa cara, tipo, meu Deus do céu, e agora? E agora, maluco? Tipo, agora a gente tem que esperar uma semana pra saber o que vai acontecer. Tá ligado? Tipo, foi muito bravo. Eu achei muito bravo esse final. Foi muito sinistro. Deixou aquele ganchão pra você falar, cara, e agora? O que vai acontecer? Tipo, teoricamente acabou tudo. Eu tenho a ligeira impressão que você está sentindo o que eu estou sentindo toda quinta-feira com o Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya. Eu tenho certeza, porque cada episódio que termina eu quero ver o próximo. Então, é natural. E desculpa, mas nada tira da minha cabeça que o tecido do tempo, que literalmente foi o tecido do tempo foi destruído, né? Que a AVT foi destruída, está ligado também com a cena do Loki do passado, presente e no futuro. E tenho dito, a mesma cena aconteceu 2 vezes e não fez o menor sentido porque ela foi avulso. E nada vai me dizer o contrário disso. Essa cena foi avulso e tem toda a relevância com a porcaria da história do tempo. Se o Loki consegue voltar em todo o tempo, sempre que o tempo é desfeito, estamos tendo um momento marmota na série do Loki. E tenho dito. E nessa cena da podagem do Loki pelo próprio Loki, eu sou a Sylvie, tá ligado? Porque ele fala, eu prometo que isso vai fazer sentido depois. E eu fiquei, espero que sim, meu amigo, porque eu tô muito confuso agora. E então, acho que nós já testemunhamos todos os estragos que podíamos. E eu não sei o que falar mais, porque eu estou embasbacado com esse episódio. Eu achei muito incrível e eu quero ver o que vai acontecer agora nos próximos episódios de Loki. E se você gostou desse vídeo, dá um like nesse canal, curte, comenta, compartilha essas coisas pra gente poder continuar fazendo isso aí e você continuar se divertindo vendo a gente discutir sobre se você pode ou não colocar uma estampa na sua camisa. Adiós. Você não paga o preço de uma camisa da Insider pra você botar estampa na camisa. Você coloca estampa em camisa de marca barata. Você coloca na camisa da Citycol, não da Insider, que custa os olhos da cara. Agora você tá falando que a Citycol é o quê? É ruim? A Citycol te patrocina. Não, cara. A Citycol te patrocina. Não, Insider é o nome, é a marca, é o momento. Vive o momento, vive Insider. Luiz TN, out. I'm destined, I don't need no Smith & Wesson. Fuck is catching, destined, taking shots with all your